Olá, professora. Nosso trabalho vai abordar como deveria ser um local de produção de gado de leite. Bom, eu vou começar falando sobre o planejamento dos ambientes. Eles devem oferecer condições de conforto aos animais, reduzir o número de acidentes e reduzir os custos de produção do leite. E também eles têm que visar o aumento da eficiência da mão de obra. Outro aspecto importante é determinar o tipo de manejo a ser adotado, se vai ser confinamento ou pasto. Definido o sistema de produção a ser adotado e o manejo do sistema produtivo, é feita a elaboração do projeto, verificando o arranjo físico mais adequado. As instalações que abrigam os bovinos de leite devem ser simples, eficientes, de baixo custo e principalmente dar aos animais condições de conforto, espaço e proteção. Deve ser um ambiente limpo, seco, de boas condições sanitárias, assim evitando doenças e permitindo uma produção higiênica e saudável desse leite a ser produzido. Essas instalações devem ser localizadas em áreas amplas, de fácil acesso, com boa drenagem e relativamente distante de construções particulares, para evitar possíveis problemas com doenças, parasitas e odores. Ter também acesso a água de boa qualidade e eletricidade. Em relação ao tamanho, elas devem ser suficientes para alojar o número de animais que serão mantidos nessa propriedade. Também deve ser considerado que as instalações destinadas a alojar os animais são projetadas em acordo com o sistema de exploração a ser adotado, pasto ou confinamento. O manejo em pasto requer estruturas mais simples e são, em geral, mais baratas do que as utilizadas em confinamento. O manejo em confinamento já exige maior investimento em instalações, maquinário e equipamentos, além de apresentar uma complexidade maior para o planejamento, porque necessita de uma interação entre a movimentação de animais, alimentos e dejetos produzidos. Nesta imagem, nós temos o que seria um comedouro em confinamento. E nessa, são as vacas se alimentando a pasto, porque esse é o tipo de manejo escolhido por essa propriedade. Outro ponto importante relacionado com as instalações é o clima do local onde ficarão os animais. Em condições de clima tropical que ocorre em nosso país, as coberturas das instalações são posicionadas normalmente no sentido leste-oeste, para que no verão haja menor incidência de radiação solar no seu interior. Nos colchos, a cobertura é geralmente estreita e alongada, com orientação leste-oeste também, para permitir o sombreamento durante o verão. Nessas instalações, o coxo de alimentação deve ser localizado na parte sul, onde permanece sombreado durante o ano todo, evitando o ressecamento da forragem e dando maior conforto aos animais. Em abrigos exclusivos para sombreamento, onde não há limitação de espaço nas laterais para a movimentação dos animais, a melhor orientação é a norte-sul. Dessa forma, os animais se movimentam juntamente com o deslocamento da sombra do abrigo, permitindo maior exposição solar do piso, reduzindo a formação de lama e mantendo-o mais seco, além de usar o poder germicida da radiação solar no piso. Nos bezerreiros, as baias individuais devem ser orientadas de modo que recebam o sol da manhã por conta dos efeitos positivos dos raios solares na saúde dos animais. Deste modo, os bezerreiros são projetadas com todas as baias individuais do lado leste e as baias coletivas do lado oeste, com a sua cobertura norte e sul. Nos abrigos individuais, as gaiolas, a abertura principal fica exposta para o leste, permitindo a entrada do sol da manhã no seu interior, mantendo assim a cama mais seca e o sombreamento na lateral sul do abrigo, para que os bezerros possuam livre acesso à sombra. Essa imagem é um exemplo de um abrigo de sombreamento de vacas leiteiras. As práticas voltadas para manter a sanidade do rebanho consistem basicamente de cuidado às vacas gestantes, ao parto, aos recém-nascidos, na prevenção contra as principais doenças infecto-contagiosas e no controle de parasita.
Nos últimos 2 meses de gestação, deve ser feita a secagem do leite para que as glândulas mamárias possam ser preparadas para a própria lactação. 3 semanas antes do parto, é importante que já recebam a mesma dieta que irão ter após o parto. Especialistas afirmam que se deve interferir ao mínimo no parto, mesmo que possa levar algumas horas, devendo sempre consultar um veterinário em caso de ocorrências de complicações. Após nascida, a cria deve mamar o colostro, sendo importante que permaneça com a mãe nas primeiras 24 horas. Esses cuidados são cruciais para a saúde do animal, já que é pela ingestão e absorção do colostro que ele adquire anticorpos. O corte e a desinfecção do umbigo é outra prática necessária para evitar doenças, usando uma solução desinfetante constituída de álcool iodado 10%. A medida preventiva contra doenças é o uso de vacinas, sendo vacinações obrigatórias contra aftosa, raiva e brucelose, que seguem esquemas específicos regulamentados pelas campanhas oficiais do governo. Vacinações contra o carbúnculo sintomático devem ser realizadas em todos os animais acima de 3 meses de idade, sendo repetida de 6 em 6 meses até os 2 anos de idade. A mastite é uma inflamação da glândula mamária causada comumente pelas bactérias do gênero Streptococcus. Ela é um dos mais sérios problemas da saúde animal na pecuária leiteira, porque trata-se de uma doença de manejo, ou seja, uma ou mais práticas estão sendo executadas de forma inadequada. Portanto, na sua prevenção, deve ser observado todo o manejo desse animal, desde quando o animal está no pasto até quando vai para a ordenha. Em relação à higienização dos locais, eles devem ter pisos e paredes compostos por materiais duráveis e de fácil limpeza. O piso deve ter caimento suficiente para facilitar a drenagem da água em direção aos ralos e ainda ser áspero, de forma que garanta a segurança do deslocamento dos animais. Os comedouros, ou os colchos, onde os animais receberão alimentação, devem ser amplos para que não ocorram disputas pelo acesso à comida e devem ter fundo liso e formato arredondado para evitar o acúmulo de resíduos de comida, facilitando a higienização. A remoção das fezes do ambiente de ordenha deve ser feita cuidadosamente para diminuir ao máximo o risco de contaminação, devendo ocorrer entre uma leva e outra de animais, utilizando um rodo ou uma pá para empurrar a maior parte das fezes para a calha de drenagem e utilizar água para remover o restante dos dejetos, lavando o local. Não se deve fazer o uso de mangueira de água para empurrar as fezes, pois esse procedimento aumenta o risco de contaminação. Nessas duas imagens, podemos ter melhor noção de sistemas diferentes de ordenha, manual e por máquinas. Agora eu vou falar sobre a zona de termoneutralidade desses animais. Bem, como já foi dito em aula, essa é uma faixa de temperatura onde o animal não sofre estresse térmico. Dentro dela, o custo fisiológico é mínimo e os animais retêm o máximo de energia adquirida pela alimentação. O seu apetite, sua temperatura corporal e sua frequência respiratória são consideradas normais, enquanto sua capacidade produtiva é classificada como ótima. Segundo Muller, 1982, a zona de termoneutralidade para a produção de leite está entre -5 e 21 graus Celsius para vacas da raça holandesa, e sendo um pouco maior, em torno de 24 graus Celsius para vacas da raça Jersey. As vacas que têm maior produtividade são mais suscetíveis ao estresse térmico pelo calor. Isso se dá em razão da alta ingestão de calor metabólico, ou seja, de alimentos, para atender uma elevada demanda de produção. Assim, quanto maior a produção, mais baixa será a zona termoneutra. Essa tabela faz uma análise conjunta da temperatura retal e da frequência respiratória dos animais, avaliando em cada uma das situações o seu nível de estresse térmico. Mas vale lembrar que não somente esses critérios devem ser utilizados na avaliação do conforto térmico. A espécie animal e a sua adaptabilidade climática são fatores de grande importância para essa avaliação. A termogênese dos bovinos, que são animais endotérmicos, se dá através do consumo de alimentos, que produz o calor interno que seja suficiente para manter estável sua temperatura corpórea, isso quando em situação de conforto térmico.
Sobre a termólise, podemos dizer que a evaporação é uma das principais formas de perda de calor para esses animais, sendo que, como já foi apresentado em aula, a evaporação respiratória corresponde a 30% e a cutânea a 70% de todo o processo evaporatório. Esses animais comumente realizam perdas de calor por convecção, seja a pasto, onde ocorre a troca entre o corpo do animal e a ventilação natural do ambiente, ou mesmo em confinamento, sendo esta feita o uso de ventilação artificial. Essa forma de perda de calor também pode ocorrer quando o animal coloca o seu corpo em contato com a água, mas essa situação, quando se tratamos de bovinos, já é considerado um comportamento demonstrativo de estresse térmico. Eles também podem perder calor por condução, nesse caso sendo necessário uma superfície para que os animais possam se deitar e se refrescarem, sendo que, como observado em estudos, eles comumente preferem uma superfície não coberta por concreto. Manejo alimentar. Bem, é importante ressaltar que os ruminantes têm um comportamento alimentar diurno, onde normalmente o pastejo é maior e por tempo mais prolongado nas horas próximas ao nascer e ao pôr do sol. Nas demais horas diárias, ele é intercalado com o descanso e a ruminação, sendo esse período normalmente sincronizado com a ordenha. A água e o alimento devem estar em coxo coberto e bem próximos à área sombreada que será utilizada por esses animais. Os animais devem ser manejados em pastejo rotativo, para que se possa manter a qualidade desse volumoso, dando assim à terra um período de descanso para que o rebrote seja bem sucedido. O esquema ao lado representa como funciona um sistema de pastejo rotativo. Nesse manejo, tem-se a terra dividida em lotes, onde os animais vão, periodicamente, passando de um para o outro, dando assim um tempo de rebrota para cada um deles. A água é extremamente importante, especialmente em períodos de estresse térmico pelo calor, onde ela pode atuar, através de suas propriedades físicas, na transferência de calor para o ambiente, por meio da evaporação. Os animais precisam receber água de três maneiras: a água metabólica, a contida em alimentos e a água para beber. A água de bebida precisa ser fornecida à vontade e em temperatura moderada, em torno de 17 a 28 graus. Nas imagens, temos um bebedouro que é utilizado a pasto, feito de concreto, e o outro é utilizado na sala de espera de ordenha ou no sistema de confinamento. Nutrição. Bem, quando se busca uma maior produtividade por animal, as necessidades nutricionais não são inteiramente supridas somente com o fornecimento de volumosos, como pasto, silo e feno. Assim, é preciso acrescentar à alimentação uma mistura de concentrado, vitaminas e minerais. Quando se trata da nutrição de vacas em lactação, é necessário considerar o nível de produção desses animais e sua capacidade produtiva, o estágio de lactação em que se encontram, a idade de cada animal e a condição corporal em que estão. Nas duas primeiras lactações da vaca, é preciso fornecer alimentos em quantidades maiores àquelas que deveriam estar recebendo, em função da sua produção de leite, pois elas ainda estão em fase de desenvolvimento e crescimento, o que por si só já exige uma elevada necessidade nutricional. Agora eu vou falar sobre a alimentação no terço inicial da lactação. Bem, segundo a Embrapa, o concentrado para vacas em lactação deve apresentar de 18 a 22% de proteína bruta e acima de 70% de nutrientes digestíveis totais. Esse concentrado deve ser fornecido em 1 kg para cada 2,5 kg de leite produzido. Na alimentação dessas vacas, utiliza-se a chamada dieta completa, que é uma mistura de volumosos com concentrados, minerais e vitaminas. A tabela abaixo relaciona a porcentagem de concentrado e a porcentagem de volumoso que essa alimentação deve conter de acordo com a quantidade produtiva desse animal. Sobre a mistura mineral, o mais indicado para os animais criados ao sistema de pasto é fornecer essa suplementação individualizada em coxo coberto. Já para animais em confinamento,
O indicado é que esse mineral seja incluído no concentrado ou na dieta completa. Na alimentação do terço médio de lactação, segundo a Embrapa, o concentrado deve conter de 18 a 20% de proteínas brutas e ser fornecido 1 kg para cada 3 kg de leite produzido em animais acima de 5 kg de produção. Já no terço final da lactação, certamente os animais já terão recuperado completamente suas reservas corporais. A sua produção deve ser mínima, pois nesse período ocorrerá a secagem do leite. A alimentação dessa vaca deve ser equilibrada para que ela não ganhe peso em excesso, o que pode atrapalhar o próximo parto para o qual entra em processo de preparo. Sabemos que as condições climáticas estão em constantes mudanças e as variações bruscas de temperatura podem desestabilizar a homeotermia, que é o equilíbrio térmico do organismo do animal. Um dado relevante sobre esse problema em relação à bovinocultura é que o estresse térmico é um dos fatores de maior impacto econômico na eficácia do rebanho, tendo efeitos negativos tanto na produção quanto na reprodução das vacas. E quando o produtor consegue identificar com maior precisão e rapidez esse estresse térmico, ele consegue minimizar as perdas de produção e até mesmo do animal, já que em condições extremas o animal pode ir a óbito. Então, pessoal, nos próximos slides vai ser apresentado para vocês fatores relacionados com o estresse térmico desses animais, as consequências e também as estratégias de controle. Pelo fato de que parte do rebanho bovino leiteiro no Brasil é de origem europeia e por isso são mais adaptados ao clima frio, no nosso país temos esse desafio de providenciar estratégias de manejo e estruturas ideais a fim de proporcionar o conforto térmico para esses animais. Nesse esquema está representado as condições do desempenho produtivo, que são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a temperatura, menor vai ser o consumo desse animal e, por consequência disso, menor a produção. Essas são as duas raças mais utilizadas na produção leiteira, que são a holandesa e a Jersey. Elas são de origem europeia e mais sensíveis ao calor do nosso país tropical. Além dessas, também são utilizadas no Brasil as raças indianas, que são as zebuínas. Essas zebuínas já são mais resistentes ao calor em comparação com as europeias. E também tem as mestiças, que são o resultado do cruzamento de uma raça europeia com uma raça zebu. O estresse térmico pode ser reparado nos animais através de alguns comportamentos, como por exemplo na ruminação. Esses bovinos, eles preferem ruminar deitados, e quando estão ruminando em pé, pode ser um sinal de desconforto, seja térmico ou sentindo dor ou qualquer outro tipo de desconforto. Bom, pessoal, outro comportamento que indica estresse pela alta temperatura é quando o animal expõe a língua para fora da boca e uma grande quantidade de saliva é observada. Eles fazem isso na tentativa de perder calor para o ambiente. E quando o animal possui esse tipo de comportamento, já indica estresse extremo e o risco desse animal ir a óbito é muito grande. O calor excessivo vai gerar também uma desidratação dos animais e vai haver um aumento no consumo de água. Esse comportamento é outro sinal que o animal está sofrendo uma hipertermia, e por isso é de extrema importância a presença de água limpa e em quantidade suficiente para suprir a sede desses animais. Então, pessoal, a água tem que estar presente num local seguro para que não ocorra tragédias como esse caso que aconteceu na Paraíba. Não sabemos de fato como tudo aconteceu, se por um descuido o animal acabou invadindo o local que estava restrito ou se os animais tinham acesso livre a esse local. Mas de qualquer forma, vale ressaltar a importância de cuidados quanto a esses lugares que são de risco para a vida dos animais. Agora eu vou falar a respeito das estratégias que podem ser adotadas para o controle dessas situações de estresse animal. O fornecimento de água limpa e acessível, como já falamos, é fundamental. E em relação à alimentação, uma alternativa de manejo para estimular o consumo nos dias mais quentes é aumentar o fornecimento de alimento por dia, reduzindo a quantidade de alimento por refeição. Então, o animal ingerindo uma menor quantidade de alimento, consequentemente, o seu metabolismo vai precisar de menos energia e isso vai gerar menor calor.
E dessa forma, o organismo do animal não produzirá tanto calor de uma vez só, não causando o estresse calórico, o que vai estimular o apetite para a próxima refeição. Nos slides seguintes, vou falar um pouco mais sobre cada um desses outros métodos mencionados. A perda de calor por meios evaporativos pode ser facilitada com a aplicação de água na superfície do corpo do animal. Nesse slide, mostra um galpão de confinamento que utiliza esse método juntamente com ventiladores, o que proporciona uma perda de calor mais rápida por esses ventiladores acelerarem a evaporação. A seguir, vai ser reproduzido um pequeno vídeo demonstrando essas técnicas. A ventilação cruzada é uma espécie de ar-condicionado que é possível instalar em galpões de confinamento. Ela funciona da seguinte forma: em uma extremidade do galpão é feita a instalação de placas vazadas e úmidas. Essas placas possuem uma pequena vazão de água constante que permite manter essa umidade. Vejam que elas lembram uma colmeia. E quando o ar passa por ela, é resfriado e esse ar é sugado por exaustores existentes na outra extremidade do galpão. Isso é fundamental para que haja movimento do ar em toda a extensão interna do galpão, o que não permite que o ar fique parado. Aqui é uma foto do interior do galpão e para vocês saberem a eficácia desse método de ventilação cruzada, a temperatura no interior fica de 5 a 7 graus mais baixa que a temperatura do lado de fora. Então, por exemplo, em um dia em que a temperatura está por volta de 27 graus, o interior desses locais fica em torno de 20 a 22 graus, proporcionando um conforto térmico ótimo para as vacas. A lagoa de resfriamento é um método utilizado para aqueles animais que são criados a pasto. Essa lagoa é rasa, o que não apresenta riscos de afogamento, e não serve somente para o consumo de água, como também para elas imergirem nos dias mais quentes. Esse comportamento de imersão das vacas é comum quando está fazendo muito calor. E quando não tem lagoa, elas vão procurar um jeitinho para se refrescar. Deem uma olhada no vídeo a seguir. Vaca pula na piscina de fazenda para se refrescar após registro de altas temperaturas em Vianópolis. Dona Mimosa não estava nem aí com a piscina da família que a cria. Entrou no local mesmo destinado à criançada e ficou por ali só se refrescando. A crioula tem sentido na pele o calorão que faz na região central do estado de Goiás, bem no coração do Brasil e da América do Sul. Neste dia, os termômetros registraram 33 graus e ela largou o pasto para trás e se refrescou. Agora eu vou falar sobre o sombreamento, que é outra estratégia para minimizar os efeitos da radiação solar. Vou falar da sua importância, os tipos de sombreamento e os benefícios. Esse método é aplicado quando os animais são criados parcialmente ou totalmente a pasto. E é importante salientar que a água e o alimento em coxo devem estar bem próximos da área sombreada utilizada. Um estudo realizado pela Embrapa constatou que a composição do leite é afetada diretamente pelo estresse térmico, através da redução nos teores de gordura, proteínas, cálcio e potássio. Esse resultado é uma consequência de todo o desequilíbrio funcional do organismo gerado pelo estresse e má alimentação desses animais. Existem dois tipos de sombreamento, o sombreamento natural e o sombreamento artificial. Foram feitos vários estudos onde foi constatada uma maior eficácia do sombreamento natural comparado ao sombreamento artificial, mas existem vários fatores que devem ser considerados. O sombreamento natural pode não ser viável em determinadas propriedades, e a utilização do sombreamento artificial nessa situação é uma ótima estratégia que irá atender à necessidade. A respeito do sombreamento natural, é comprovado a eficiência no bloqueio da radiação solar, e o que torna ainda mais eficaz é o processo de evaporação das folhas, que resfriam ainda mais o ambiente. E esse método é a forma mais econômica de proporcionar o sombreamento. Essa imagem é um exemplo de pastagem arborizada. E essa outra imagem é um exemplo de pastagem não arborizada.
Nessa foto dá para ver que esse local não possui a quantidade suficiente de sombreamento para os animais e eles amontoam-se debaixo dessa pequena árvore para se protegerem do sol, mas essa aglomeração acaba gerando ainda mais calor. Em 2013, foi aprovada uma lei que institui a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta no Brasil, que são formas de sistema de produção sustentáveis, como, por exemplo, o sistema silvipastoril, que nada mais é que a combinação de gado, floresta e pastagem na mesma área, o que permite uma maior diversificação no uso da terra. Esta imagem representa esse sistema, e um detalhe importante é que o espaçamento entre as árvores, principalmente com bovinos, deve ser amplo para comportar a presença desses animais. Agora veremos outra estratégia de sombreamento que é de forma artificial. Este é um exemplo de sombreamento fixo construído com tela Sombrite. Aqui é um outro exemplo de sombreamento fixo construído com outro material. E esse é um exemplo de sombreamento móvel. Bom, pessoal, todas essas estratégias trazem muitos benefícios para os animais e para o produtor, porque quando o animal está se sentindo confortável, ele vai se alimentar melhor e não vai haver um desgaste de energia, porque esses animais ficam mais próximos de suas condições fisiológicas, como frequência respiratória, taxa de sudação e batimentos cardíacos. E por isso esses animais conseguem expressar todo o seu potencial genético para a produção e para a reprodução. Além disso, a implantação de árvores no pasto traz outros benefícios, como proteger e conservar o solo, além de melhorar a beleza do local. Para a reprodução dos bovinos, é adotado um dos seguintes processos: a monta natural, que é quando o macho e a fêmea realizam a cópula em liberdade, sem a interferência do homem, e é de extrema importância que sejam realizados testes em qualquer processo adotado, de doenças que podem ser transmitidos na reprodução, como, por exemplo, a triconomose. Tem a monta controlada, que é quando há interferência do homem, e a inseminação artificial, que é o processo no qual o sêmen é colocado no útero da vaca em cio pelo homem, usando equipamentos especiais visando a fecundação. Nesta tabela está representado o peso e a idade ideal que cada raça precisa atingir para estar apta para a reprodução. Após o nascimento dos bezerros, os machos são encaminhados para outro setor de criação e as fêmeas vão para o bezerreiro, onde ficam por 15 a 30 dias recebendo leite e ração. Depois desse período, vão para os piquetes, onde aprendem a pastar e, quando atingem por volta de 300 quilos, estão prontas para a reprodução. Pessoal, outra informação interessante que obtivemos através das pesquisas foi esse aplicativo criado pela Embrapa, que exibe em meio digital o quadro físico usado no campo para acompanhar o ciclo de reprodução do rebanho. No próximo vídeo, vocês verão um depoimento de um produtor de leite, de como funciona e os benefícios desse modelo digital. Com a inovação da roda da reprodução, essa inovação da Embrapa, só veio auxiliar a gente na vida no campo. Ficou muito mais dinâmico a informação, porque eu estou aqui no meio do rebanho, eu posso identificar o brinco da vaca e já coloco aqui no aplicativo e eu tenho a situação atual dessa vaca. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Espero também que estejam todos bem e estou com saudade de vocês.